Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu gostaria de, em primeiro lugar, de apresentar para vocês meu diário de leitura. Tá? Tem diário de leitura 2 porque eu comecei esse ano a numerar os diários. Então basicamente é um caderno de anotações em que eu vou anotando à medida que eu vou fazendo as leituras, à medida que eu vou lendo. Uma das coisas que eu aprendi é que você não deve ler demais, deve ter tempo para refletir na leitura. Então, basicamente, quando eu trato assim de não ficção, eu leio basicamente 50 minutos por dia, pela manhã, 2 tempos de 25. E depois eu escrevo o que eu achei de mais relevante, eu fico refletindo, pensando nessas ideias. É muito mais, digamos assim, proveitoso do que você sair lendo sem parar. São um dos problemas também que eu vejo, pensando agora comigo, né? Um dos problemas que eu vejo na vida universitária. Você é jogado com uma quantidade de leitura tão estúpida que você não tem tempo para refletir sobre o que você está lendo. E para mim isso é quase praticamente o anticonhecimento. Bem, mas esse vídeo eu queria comentar um pouquinho um pensamento do Pascal. Então o Blaise Pascal foi um pensador aí, acho que do século XIX ou XVIII, agora não tenho absoluta certeza, né? E ele escreveu um livro muito famoso chamado Pensamentos. Na verdade, ele juntou, ele foi anotando assim pensamentos que ele tinha para escrever um livro. Só que ele morreu antes, né? E esses pensamentos foram coletados, foram juntados de várias formas. Então existe, acho que, duas numerações básicas, né? Uma, à medida que encontraram assim na mesa dele esses pensamentos, que eram papéis colocados, na ordem que encontraram, fizeram a edição do livro. Então foi publicado esse livro depois da morte dele. E uma outra que procurou se juntar por temas afins. Então normalmente o pensamento tem, as edições dos livros de pensamento de Pascal tem duas sequências básicas, tem duas numerações, né? A que eu estou lendo, ela tem a numeração por assuntos. Então aqui, nessa edição que eu tenho, é o pensamento 136, estou seguindo aqui a minha cola, minhas próprias anotações, né? E é interessante que nesse pensamento 136, o Pascal trata do pensamento, do pensamento não, do divertimento. E eu achei muito interessante, ele começa colocando que a causa de todos os problemas dos homens é que ele não consegue ficar quieto no seu quarto. Já começa assim, eu acho que de forma bem interessante. E aí começa a refletir por quê? Por que o homem não consegue ficar quieto no seu próprio quarto? E a principal resposta dele é porque a nossa condição natural, a nossa condição humana é de infelicidade. Então nós temos a nossa mortalidade, a nossa transitoriedade, né, a nossa insuficiência nos dá uma condição natural de infelicidade. Assim. Se você pensar muito sobre si mesmo, você desanima. Acho que, creio eu, que tem a ver com ele não fala aqui, mas acho que vai acabar falando em algum momento, tem a ver com a condição natural do homem, que é o pecado original. Quem melhor para mim explica isso é a Igreja Católica, com a doutrina do pecado original. Nós estamos marcados por uma insuficiente, um afastamento de Deus. Só que, então, o único bem do homem, para Pascal, e aí que entra o divertimento, é o divertimento, porque nos faz afastar de nós mesmos, nos faz afastar desse pensamento, né? Acho que até tem um pouco a ver com o que o Chesterton dizia, né? Se você pensar muito sobre a racionalidade, você se torna louco. Então você precisa pensar, mas até certo ponto. Então, para esquecer essa nossa condição de infelicidade, nós nos divertimos e assim e somos felizes com isso. Só que não é uma felicidade verdadeira, porque ela também é transitória. Quando passa o divertimento, ela passa. Então temos esses momentos de felicidade. Mas a verdadeira felicidade está, na verdade, no repouso. E aí vem um problema, porque nós não temos capacidade interna, força interior suficiente para aguentarmos ficar no repouso, para aguentar ficar na contemplação. Nós temos que desenvolver uma alta capacidade, existem pessoas que conseguem isso, mas são poucas, e na verdade nós conseguimos pequenos tempos ali de repouso, né? Tempos de contemplação, de pensamento, mas logo temos que sair dali para não enlouquecer.
Então, o homem busca o divertimento, segundo Pascal, para esquecer, para deixar de pensar em si mesmo. Né? Por isso que ele coloca, né, os reis, eles têm toda uma corte preocupada o tempo todo em divertir o rei. Porque se não divertir o rei, ele se torna infeliz e torna a vida de todo mundo miserável. Então, Pascal resume dizendo o seguinte: nós temos dois impulsos secretos. Um impulso para o divertimento, que é voltado para a vida exterior, e um impulso para o sossego, que é a vida interior. Nós vivemos nesse conflito entre esses dois impulsos. E por isso ele vai dizer, o prazer da caçada não é o prêmio, é a caçada em si. Logicamente ele está usando os exemplos ali da sua época, mas podemos dizer, o prazer de uma partida de futebol é jogar a partida de futebol. A vitória, você busca a vitória para dar sentido àquela busca, mas na verdade você quer mesmo é jogar, você quer mesmo é participar, você quer se divertir. Então, e aqui ele bota um pensamento interessante, praticamente como conclusão, que há uma ilusão de que a nossa vida é cheia de obstáculos, que nós precisamos superar esses obstáculos para obter o sossego. Mas diz o Pascal, para a grande maioria de nós, se nós conseguíssemos nos livrar de todos os obstáculos e conseguíssemos esse sossego que a gente busca, o tédio nos devoraríamos. Nós ficaríamos profundamente entediados, porque nós não temos essa capacidade de viver com nós mesmos. Então é aquela questão, por isso que muita gente quando se aposenta entra em depressão, né? Quando consegue passar por todo aqueles problemas na vida, aqueles obstáculos da vida de trabalho, etc. Quando ele finalmente consegue a sua aposentadoria, entra numa depressão. Então o homem ele precisa dos obstáculos. É uma necessidade ontológica nossa em virtude da nossa própria incapacidade de lidar com nós mesmos, nossa incapacidade de contemplar a nossa pobreza ontológica. Então esse é o pensamento de Pascal sobre o divertimento e um pouquinho das reflexões que eu faço sobre isso. Um bom dia a todos.